nome é Diego Chemin, sou membro do Observatório Social de Jandaia do Sul e, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os cidadãos, recebemos a professora Lilian Keidinês Baquete Conceição Rabassi, com o tema Educação. A professora Lilian, ela é pedagoga e musicista, especialista em fundamentos pedagógicos para o ensino da música e em psicopedagogia institucional e clínica. Ela também é doutoranda em educação pela UEM, na linha de pesquisa Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores. Ela atua como pedagoga no curso de formação de docentes do CEBEJA, aqui em Jandaia do Sul. Também é professora do curso de pedagogia da FAFIJAN. Também atua como professora de pós-graduação e de música aplicada ao ensino, aprendizagem e formação de educadores. E também é membro do Conselho Municipal de Educação de Jandaia do Sul. Seja bem-vinda, professora Lilian. Obrigada, boa noite. Agradeço o convite e também parabenizo a iniciativa do Observatório Social de Jandaia do Sul pelo projeto de entrevista com cidadãos sobre as áreas de conhecimento. É uma oportunidade de reflexão a toda a população, né, nesse processo de eleição municipal. Muito bem, professora. Professora, é muito comum nós escutarmos em período de campanha eleitoral os candidatos falarem do tema educação como prioridade. No seu ponto de vista, o que os eleitores jandaienses devem, como eles devem estar atentos em relação às propostas dos candidatos sobre esse tema tão importante? Primeiro, eu colocaria uma sugestão ao eleitor para ele tentar refletir, pensar o que é educação. É uma pergunta para a gente poder entender se tem essa prioridade, por que se fala tanto em educação, pensar o que é educação. E educação é um conceito bem amplo, e a gente, se a gente pesquisar num simples dicionário, a gente vai encontrar conceitos sobre educação. Então, educação é o ato de educar, de instruir, é o ato de polir. Colocando assim como um exemplo, essa questão da educação, esse conceito de educação, a gente pode imaginar assim, uma pedra bruta, aqui, e pegando a palavra polir, que educação é polir, então eu vou pegar a pedra e vou polir. Quais são as ações que eu vou estar fazendo para polir essa pedra? A pedra está aqui, eu vou ter que pegar uma lixa, vou lixar, vou pegar também outro instrumento, vou tomar desse lado, vou aqui, para tentar deixar essa pedra de uma maneira melhor do que bruta, mais polida. Se a gente trocar a pedra e colocar uma pessoa, essas ações que a gente teria que fazer para polir, por isso que a educação fala polir, então essa pessoa ali, quais são as ações que essa pessoa vai sofrer nesse processo de educação? Quais vão ser as ações que vão polir essa pessoa, que ela vai ter instrução, que ela vai se educar? Essas ações, muitas vezes, começam lá na própria família. Então, aqui está a pessoa vai sofrendo, ou vou melhorar a palavra, não seria sofrer, mas ela vai tendo ações da família, ações da escola, ações dos amigos, dos professores, e ela vai se polindo. Então, a educação, no sentido de educar, de polir, no senso mais genérico, seria mais ou menos nesse sentido. Agora, se a gente pegar o sentido um pouquinho mais técnico, a educação ela é um processo contínuo de desenvolvimento da pessoa em vários aspectos, aspectos físicos, intelectuais, morais, os valores do ser humano. Para quê? Para ela poder integrar na sociedade que ela vive. Então, esse processo que a gente chama
de humanização, que tem autores como Norbert Elias, que fala dessa humanização, ela é necessária para o ser humano e para as pessoas se viver e integrar na sociedade que ela está vivendo. E esse processo, ele não tem uma idade. Que idade que nós vamos passar pelo processo educativo? Qualquer idade. Começa lá com os bebês e lá com os idosos. Então, como ele é um processo de humanização, de tornar a pessoa melhor, nesse sentido, ela é prioritária, sim. Ela é prioritária em qualquer plano de governo, em qualquer aspecto. Quando estamos falando em educação, e a gente ia aprofundando um pouquinho mais, a formação de uma pessoa ela é tão prioritária e é tão importante a gente pensar na melhoria das pessoas do município ou de uma localidade, que a própria Constituição Federal ela já colocou e ela apresenta lá como lei, né, lá no artigo 205, e ela coloca lá que a educação ela é direito de todos, dever do Estado e da família. E tem as outras né, continua, que será promovida, incentivada com colaboração da sociedade, porque faz parte, a educação ela é coletiva. Então, a educação ela não é feita somente por uma esfera, e sim por todas. E a família vai polir, e o Estado também. Mas o Estado, de que maneira? Aqui vão entrar os nossos governantes, as nossas instituições como a escola, os profissionais que trabalham nela, tanto no setor privado quanto no setor público, e os locais que o Estado fornece, né, que vai ajudar no que é tornar essas pessoas melhores. Então, a gente pode falar que nós temos em educação, em modo geral, dois aspectos muito fundamentais, que é a família e o Estado, para tornar uma pessoa melhor. Correto. E esses são os motivos que devemos assim saber, eu acredito, e conhecer quem nós iremos eleger. Porque tanto o presidente, o governador, o prefeito e os demais vão agir e vão planejar ações que nos vai atingir a uma população como um todo, para uma questão de melhor. Isso vai tornar uma pessoa melhor? Esta ação vai fazer com que as pessoas que vivem, os habitantes dessa cidade, desse município, vai fazer com que ela se torne uma pessoa melhor? Essa ação é uma ação que vai priorizar a educação? E aí o eleitor deve pensar assim, qual ação, então, tem os candidatos a prefeito? De que maneira ele está propondo agir na formação dessas pessoas? Por exemplo, quem está lá na escola, que trabalha nesse setor, que é mais diretamente, que a gente tem a educação escolar, a gente vai falar assim, eles vão ter ações mais diretivas, mas tem a ver, muitas das vezes, porque a organização do gestor vai partir de uma educação infantil, lá do CEMEIS, ou das escolas do ensino fundamental, vai do ensino médio ou do superior, e vai influenciar tanto as crianças, jovens, adultos, os profissionais que lá atuam, no caso, na educação escolar, e os agentes administrativos. Então, essa questão de tornar uma pessoa melhor, no sentido de educação mesmo, de entender o conceito, primeiro, uns conceitos simples sobre o que seja a educação, faz a gente refletir se as ações são mesmo em prioridade da educação. E muitas vezes vem até antes da questão da infraestrutura. Então, os candidatos eles têm que pensar em proporções e demonstrar compromissos reais, necessários e possíveis, para que a sociedade seja concretizada em nosso município. Muito bem, professora. Pegando esse gancho desse compromisso real e possível, muitas vezes, como
foi muito bem exposto, a educação ela é um conceito muito amplo e muitas vezes acaba ficando muito aberta essa discussão. Focando nesses compromissos reais e possíveis, que é aquilo que o cidadão realmente pode ver no dia a dia. Existe alguma forma do eleitor conseguir se informar sobre essas ações necessárias na educação jandaiense? Aonde que seria, onde que o cidadão iria pesquisar as ações? Isso. Aonde ele pode enxergar isso de maneira concreta? Existe algum tipo de documento, alguma página, alguma diretriz nesse sentido, aonde nós possamos sair desse campo mais genérico e possamos analisar isso de uma maneira mais pragmática, mais prática? Sim, existe. E é disponível para qualquer cidadão consultar, né? E é simples. Só você basta entrar no Google e digitar lá Conselho Municipal de Educação de Jandaia do Sul e vai aparecer um site, né? E lá podemos encontrar todos os membros que fazem parte desse Conselho Municipal de Educação e também documentos que são discutidos pelo Conselho, as atas das reuniões. E lá também tem um ícone, tem um que o cidadão pode entrar e ele vai ver o Plano Municipal de Educação. Esse Plano Municipal é um documento que foi elaborado, a elaboração dele iniciou em 2014. Nessa época, eu era pedagoga do Núcleo de Educação de Apucarana e acompanhei a construção de todos os planos municipais de educação dos 16 municípios que abrangiam o núcleo. E um deles era Jandaia do Sul. Então, eu vi, digamos, como foi construído o Plano Municipal de Jandaia, quais são as metas, os dados estatísticos, então, como que toda a participação de uma sociedade, e todos os seus representantes, né, sociais, eles foram fazendo parte, foram contribuindo em vários segmentos. Então, não foi só o segmento da educação, nós tivemos, foram reuniões coletivas, foi uma elaboração assim, em conjunto, vários debates. Então, uma coisa construída por uma representatividade da sociedade, um documento que lá demonstra de uma maneira mais pontual as ações que são prioridades, que a gente está falando de prioridade, as ações que são prioridade para a nossa educação aqui em Jandaia. Então, essa educação, essas ações que vai te tornar uma pessoa melhor, ela já foi pensada. E ela está posta, já virou um documento, é uma lei, um Plano Municipal de Jandaia do Sul, de Educação, ele foi aprovado e publicado em órgão oficial, se tornou uma lei municipal em 13 de abril de 2015. Então, desde essa data até hoje, nós temos um norte para seguir, para onde que vai a educação do nosso município. Quando a gente fala do Plano Municipal de Educação, nós estamos falando da educação do município num sentido amplo do sentido de educação. Educação de formação de todas as pessoas, não só de uma escola ou de outra, mas educação geral como um todo. Então, desde os pequenininhos, dos bebezinhos, até aqueles senhores já de idade, que querem se aperfeiçoar em algumas coisas. Então, é num sentido mais amplo. Então, até o momento, inclusive, o ano passado, né, a gente teve esse plano municipal, ele passa por monitoramento e por avaliação dos segmentos da sociedade. Não é uma coisa que está ali posta em 2014, se mantém os dados e você não faz nenhuma avaliação e vê se está e atualiza. Não, são dados estatísticos que são mais próximos e possíveis que nós temos da realidade, da possibilidade de acontecer educação e das necessidades da educação que o nosso município precisa. Professora, só um parênteses, esse plano ele vigorará até dezembro de 2024, é isso? E depois ele passa por discussão e é renovado a cada 10 anos, é isso?
Não, esse plano municipal ele tem validade de 10 anos, então ele vai até 2025. Então, quer dizer que a próxima gestão do próximo prefeito, ele vai estar em vigor. Esse plano em vigor. Uhum. Ele vai estar em vigor. Então, como é lei se a gente tem que se respeitar, né? A lei é maior. Então, as ações previstas para a educação têm que estar de acordo com o nosso plano municipal de educação. Né? E isso é uma prioridade do próximo gestor. Perfeito. Do o próximo site prefeito. onde está disponível essa documentação estará passando aqui em alguma parte da tela nesse momento e também na descrição desse vídeo. Então, segue a dica para que o cidadão acesse, conheça os documentos, conheça aquilo que está sendo discutido por meio das atas que também estão lá expostas, conheça o Plano Municipal de Educação, até para que possa cobrar o seu candidato. É uma coisa que tem que deixar bem clara, que o Plano Municipal de Educação ele não caiu, não despencou do nada. Perfeito, isso mesmo. Não foi de repente, de um dia para o outro, uns doidos resolveram pensar no Plano Municipal de Educação. Foi algo amplamente discutido, né? Isso aconteceu em todos os municípios, não foi só aqui em Jandai. Então, cada município tem o seu Plano Municipal de Educação. E é muito importante essa informação para o cidadão, para o eleitor, porque isso tem que estar assim, de acordo com o plano de governo que vai ser executado pelo futuro, né? Pelo futuro prefeito. Então, como que ele foi? Ele tem consonância, começou, sempre vem a gente, né, tem uma lei maior. Então, o plano municipal, ele está de acordo com o Plano Nacional de Educação, que está de acordo com o Plano Estadual de Educação, e que cada município está de acordo com o diagnóstico e os dados estatísticos, né, da educação de cada município. E ele é elaborado em cima de metas. Então, tanto o governo federal, o estadual ou mesmo o municipal, na esfera da educação, se pensa essas metas, e essas metas abrangem a educação como um todo. A meta primeira, por exemplo, vai estar falando das crianças pequenas, que vai estar falando da educação infantil. Lá em 2014, a gente tinha algumas perspectivas, umas porcentagens que o governo colocou federal para cada município atingir um patamar ideal de educação. Uma das coisas é ter a obrigatoriedade das crianças de 4 a 5 anos estarem na escola. Então, em 2014, nós não tínhamos essa porcentagem necessária, mas hoje nós já chegamos a estar com uma meta alcançada 100%, passado da superação, muitas vezes, do que foi pedido. E a mesma coisa acontece com o pedido das crianças do CEMEI, que é os bebês, as crianças bem pequenas, que tinha uma necessidade de colocar as crianças nos CEMEIs, né? Hoje, já se alcançou a meta proposta pelo governo federal, então nós cumprimos a meta, tá, dentro de colocar as crianças dentro do CEMEI, falando isso em educação municipal. Perfeito. E aí a gente vê que, digamos que, nós estamos com 70% das crianças que estariam para entrar na educação, dentro do CEMEIs, dentro das escolas. Então, há uma demanda bem pouca para adequar o que falta. Então, a gente poderia perguntar, assim, pegando esse dado estatístico, tem necessidade de construção de novas escolas? Sim. Se tem uma necessidade. Ou bastaria apenas algum tipo de remanejamento ou a gestão das já existentes, né? Exatamente. Então, de repente, em vez de se empreender demais num investimento muito alto numa construção de escola, porque a demanda é pouca, convém, então, a gente fazer adequações. Sim. Então, esses dados, essas metas são tão importantes que a gente pode pensar aonde nós vamos investir o recurso que está vindo
para o Estado. Então, se a gente fazer uma coisa, será que não tem outras necessidades? Então, a gente vai estar pensando se é realmente necessário construir escola. Por quê? Se não tem demanda, não tem necessidade de construção de escola. Mas se tem uma adequação numa escola, já é suficiente. A meta 2 vai para o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele começa lá do 1º ano e vai até o 9º ano, né? Então, tem as séries iniciais e as séries finais. Aqui, né, não vou aprofundar todas as metas, porque são bastante, não, né? Eu acho que a gente pode... eu vou estar falando os pontos que eu acho que era importante a gente fazer reflexão. E no ensino fundamental, eu acho muito importante a gente refletir a queda que está tendo e o desafio grande de aprendizado e de conclusão de alunos, por exemplo, do ensino fundamental nas séries finais. Por quê? Porque a gente começa a perceber que os alunos ali nas séries, eles não estão motivados para chegar no 9º ano, e está tendo baixo desenvolvimento e baixo ao índice de aprendizado. Nós não estamos fora, mas ali no nosso município, pensando no município, mas necessitam cuidado. E isso não é uma coisa que está acontecendo pontualmente em Jandaia do Sul, é uma coisa a nível nacional. Mas até a Fundação Araucária está investindo em pesquisas acadêmicas em cima da melhoria da educação, do ensino fundamental, nas séries finais, porque ali precisa dar uma alavancada em relação à educação para, principalmente, estimular a meta 3, que é o ensino médio. Que eu acho que o ensino médio, que é os nossos jovens de 15, 17 anos, da educação básica, é um grande desafio. Né? O jovem, ele precisa ter um incentivo maior de concluir o ensino, porque as matrículas, se a gente pegar dados estatísticos, né? A matrícula dos que entram não é a mesma dos que saem concluintes. Cadê esses jovens? Tem muita evasão. E isso vai dar um problema muito grande ainda, mas quando a gente jogar, por exemplo, se esse jovem não conclui o ensino médio, como que ele vai fazer um ensino superior? Vai dar, consequentemente, vai dar problemas, por exemplo, de matrículas e alunos para fazer ensino superior. Sim. Então, uma coisa puxa a outra. Então, a gente precisa ali dar uma repensada em questão ensino-lógico, porque a gente vai estar falando aqui de políticas públicas, umas discussões um pouquinho mais sofisticadas em outras esferas. Mas são coisas que a gente precisa entender, que essas ações que a gente faz, que parece ser pouca, para o jovem que está lá, reflete muitas vezes para jovens bem preparados e formados. Nós estamos falando de futuros profissionais, né? Então, que em relação à educação. E a gente vai estar pensando, na meta 3, ali no ensino, aí a gente tem que pensar também, não deixar que uma meta que a gente é muito bem acolhida, e ela é, digamos assim, suprida. Né? Nós temos uma, que é a meta 4, que fala da educação básica, mas da educação especial. Nós temos as salas de recursos multifuncionais que trabalham muito bem, nós temos a PAI que trabalha muito bem. Até agora ela está com bons funcionamento, mas precisa de olhar, de carinho, de zelo, de investimento, porque senão ela pode sofrer alguma coisa. E também ver que a educação especial, ela é prioritária e fundamental para a gente tornar uma sociedade melhor e ter pessoas melhores convivendo dentro de Jandaia do Sul. A meta 5 retoma um pouquinho lá o ensino fundamental nas séries iniciais, porque vai ser um grande desafio sempre da educação, que é a questão da alfabetização básica. Então, que as crianças sejam alfabetizadas até o 3º ano do ensino fundamental, mas priorizando como que está a leitura, como que está a escrita, como está o raciocínio lógico-matemático. Então, que nós estamos desenvolvendo muito bem, porque a gente pode ver, né, e eu fico muito feliz de ver o trabalho das professoras, o trabalho da nossa diretora
nossa secretária de Educação, porque é o resultado que a gente vê muitas vezes no IDEB, né? Eu sei que o IDEB a gente pode, mas a gente vê que os resultados vão subindo. Então, o trabalho das professoras veio até o ano passado, porque os dados que eu estou falando os que são anteriores a essa situação da pandemia. Certo. Né? Então, são monitoramento do Plano Municipal de Educação de 2019. Então, a gente pode ver, por exemplo, o IDEB, que é a meta 7, depois eu retorno um pouquinho para a meta 6, né? A meta 7 fala, então, que esse investimento que está tendo na meta 5 está dando um resultado lá na meta 7, que é o IDEB. Então, que nós, por exemplo, nas séries iniciais do ensino fundamental, o município está alavancando e dando resultados, que a gente já superou a expectativa. Agora, em consideração, porque o IDEB ele faz a avaliação do ensino fundamental, das séries iniciais e séries finais. Agora, se a gente for perceber, aquele debate que a gente comentou lá da meta do ensino fundamental das séries finais, a gente vê um resultado não tão bom e não alcançando a meta sugerida pelo Plano Municipal de Educação em relação às séries finais. Então, precisa se discutir no contexto como um todo, porque a educação ela é um todo, de todas essas modalidades de educação, todos esses aspectos da educação, porque ela é muito ampla. Voltando na meta 6, a meta 6, nós estamos também, está muito bem, atingiu todas as metas que teria de necessário para atingir, que é a questão da educação em tempo integral. A gente tinha a Escola César Lattes, esse ano começou gradativamente o Olavo Bilac ser integral, e a gente tem o Rui Barbosa como integral, né? Como tentar buscar melhoria em relação a esses índices de ensino e aprendizagem, esses conteúdos essenciais, que a gente não pode esquecer de refletir o que é essencial. A meta 8 vai entrar um pouquinho sobre o ensino superior, eu vou deixar essa discussão para outro momento, né? A 9, para a gente poder passar numa forma geral, a 9 vai estar falando dos alunos, daqueles sujeitos que estão fora da escola, que são aqueles alunos, aquelas pessoas de 15 anos que não passou ainda pelo processo de alfabetização básica, que é a erradicação do analfabetismo absoluto. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de ter esses dados. É a mesma coisa, a meta 10, que a gente precisava pensar numa educação de jovens e adultos que atrelasse a educação profissional, mas nós não temos. Então, a gente não tem dados em relação a isso. E meios também, porque muitas vezes a política pública até do próprio Estado, não do Estado do Paraná, né? Ele não ajuda a questão da administração do município transformar a educação de jovens e adultos em educação profissional.